essa opção que nós fizemos lá atrás, por aproximarmos cada vez mais da China, tá, nos colocou agora numa fragilidade muito grande. E eu converso agora com o professor Paulo Dutra, coordenador do curso de Economia da FAAP. Professor, a situação econômica da China pode ser um agravante para a nossa crise aqui no Brasil? Com certeza pode ser um agravante para a nossa crise aqui no Brasil. Nós dependemos muito da economia chinesa. As nossas exportações e as nossas importações equivalem a aproximadamente 18, 17% do que nós exportamos para o mundo todo, isso vai para a China. Tá? Então, o impacto de uma desaceleração da China é prejudicial para a economia brasileira. Agora, por que nós chegamos nisso? Tá? Foi todo um processo de aproximação da China e de uma demanda da China por produtos que nós podemos falar. São insumos básicos de produção, como a soja e o minério de ferro, e que por eles crescerem, por eles demandarem alimentos para a população e para produzir bens de consumo, no caso o minério de ferro, entra na base de produção de vários produtos, tá? Isso fez com que nós nos aproximássemos muito da China, ficando refém do crescimento econômico chinês. Tá? Praticamente há uma década atrás, nós fizemos essa opção de aumentarmos o comércio com a China. Hoje, se nós pegarmos a pauta de exportação brasileira para a China, o total dos produtos que nós exportamos para a China, podemos separar dois que são fundamentais: o minério de ferro e a soja. Esses dois respondem por aproximadamente 80% do total das exportações brasileiras para a China. Esses 80%, tá, desses dois produtos representam mais do que o volume todo das nossas exportações para os Estados Unidos, que são o segundo parceiro comercial mais importante. Sendo que, para os Estados Unidos, a pauta de exportação brasileira é muito mais diversificada e nós exportamos, na maior parte, produtos industrializados. Então, que não sofrem com uma redução drástica do crescimento da economia norte-americana. Então, essa opção que nós fizemos lá atrás, por aproximarmos cada vez mais da China, tá, nos colocou agora numa fragilidade muito grande. Ou seja, nós que já sofremos o impacto numa grande empresa aqui estatal, que é a Petrobras, por conta da queda do preço da commodity petróleo e também pela questão de investigação, né, Lava Jato. A gente também vai ter um impacto na Vale, outra grande, principal, uma das principais empresas aqui no Brasil, por conta de queda no preço do minério de ferro e também queda na demanda por parte da China. Justamente a queda do preço do minério de ferro é em função da redução da demanda chinesa. Tá? O que a gente tinha há um bom tempo era a economia chinesa crescendo a taxa de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, e agora ela está crescendo a uma taxa de 1 dígito e cada vez menor. Tá? Os indicadores oficiais indicam que a China cresceu a 6,9% no ano passado. Tá? São oficiais, nós não sabemos. Podemos até fazer alguma inferência de que isso realmente não seja verdade, em função do que está acontecendo na economia chinesa agora. Quase que diariamente o governo chinês vem a público e fala que injetou dinheiro no mercado chinês para evitar com que os preços, principalmente no caso na Bolsa de Valores, os preços das ações, parem de cair. Tá? Mas nós temos uma redução do preço do petróleo que indica que a demanda por energia na China diminuiu. Se essa demanda por energia na China diminuiu, o que a gente pode também fazer uma inferência é que a produção industrial, que é o grande demandante de energia, está caindo. Tá? Como a produção industrial cai, há uma redução muito grande na demanda de minério de ferro e isso impacta diretamente nas maiores mineradoras do mundo e, no caso aqui no Brasil, da Vale. Então, investimentos que a Vale faz para poder exportar a minério de ferro para a China
deixarão de ser feitos. E isso implica em redução no mercado de trabalho brasileiro, principalmente na contratação de empresas que vão construir navios, tá? E que empregam uma grande quantidade de trabalhadores e que utilizam uma tecnologia de ponta. Tá? Então, isso impacta em muito, não só diretamente no preço da commodity minério de ferro, como no emprego aqui no Brasil. E a gente faz a fusão com a Petrobras, tá? Que equívocos foram cometidos, acordos, tratados foram assinados na verdade, como é que foi estabelecido para o acordo do pré-sal, como é que a Petrobras tinha que fazer esse investimento. Em todos os poços de petróleo, haveria necessidade da Petrobras ser a investidora, junto com as empresas que compraram aquela licença. Isso no momento em que a Petrobras tinha caixa, pelo menos é o que a gente imaginava que tinha caixa para fazer esses investimentos. O que aconteceu? Nesse período, houve um processo de verificação do que eram esses investimentos na Petrobras. E verificou-se que esses investimentos estavam muito superiores do que deveriam ter sido feitos. Tá? Então, houve, a partir de então, um problema de fluxo e de caixa na Petrobras. Ela não consegue mais fazer esses investimentos. Então, hoje, ela não tem capacidade de manter, tá, esses investimentos, porque não tem o caixa que foi gerado lá atrás, por uma medida econômica também do governo brasileiro, segurar o preço do combustível, que subsidiar trazendo uma receita menor para a Petrobras. Isso impactou também novamente no caixa, tá, da empresa, e ela não tem condição de fazer esses investimentos. Isso também faz com que ela demande uma construção menor de navios petroleiros. Tá? Então, essa indústria naval brasileira vai ser grandemente afetada pela perda do preço da commodity minério de ferro e pelos desmandos que ocorreram na Petrobras, assim como a redução no preço do petróleo no mercado mundial também. Quais são os números já estabelecidos e os de projeção para o crescimento da economia chinesa? Bom, o último ano, tá, o que nós tivemos foi oficialmente 6,9% de crescimento do PIB chinês. Para esse ano, tá, é uma incógnita ainda. Há uma previsão de que cresça 6,5%. Mas o que a gente pode perceber é que isso não está de acordo com a realidade dos fatos ou do que está acontecendo no mercado chinês. Quando o governo faz grandes intervenções no mercado chinês, colocando dinheiro, tá, ou restringindo a saída de capital, tá, de lucro que as empresas estrangeiras obtiveram no mercado chinês, que elas hoje não podem remeter na sua integralidade para suas matrizes, isso indica que o crescimento da China está abaixo do que se é divulgado. Tá? Se a economia chinesa estivesse crescendo na mesma taxa, se o pouso normal, não o pouso forçado, tá, que vários economistas, vários analistas se referem quando fala da desaceleração da economia chinesa, tivesse ocorrendo, não teria esse problema. As empresas estariam investindo normalmente, tá, reinvestindo sem qualquer preocupação em remeter o lucro para sua matriz. O que está ocorrendo? Ela faz o seu lucro e ela não pode remeter. Se ela não pode remeter para a sua matriz, para realizar um investimento melhor em qualquer outra parte do mundo, significa que no mercado chinês essa valorização do capital não é o que as empresas estão esperando para o próximo ano. Então, o que eu imagino é que a taxa de crescimento da China deve ser muito menor do que o governo chinês está prevendo para esse ano. Está prevendo em 6,5%, eu imagino que se crescer 5% esse ano é muito. E o nível de emprego naquele país? O nível de emprego ainda não é afetado. O que eu tenho a possibilidade de avaliar é o seguinte:
ainda a economia está crescendo, menos do que deveria crescer. Tá? Então, o que pode ocorrer é uma redução na remuneração dos trabalhadores, ou seja, uma redução da taxa de salário. Os trabalhadores ganharão menos. Agora, o que isso impacta? Impacta no futuro próximo que haverá uma redução do consumo chinês, tá? do mercado interno chinês. E isso as empresas já perceberam, por isso elas querem retirar rapidamente o capital de lá, faz com que a demanda interna chinesa não seja o suficiente para consumir tudo o que as empresas estão produzindo. Então a China teria que exportar mais. E aqui no Brasil mesmo, algumas empresas já entraram junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com medidas de proteção das indústrias brasileiras contra a indústria chinesa. Porque provavelmente esses produtos chineses, além de ter uma moeda desvalorizada, o governo vai subsidiar as exportações desses produtos. E isso vai impactar diretamente em todos os países. Tá? Então, o governo chinês vai tentar intensificar suas exportações, subsidiando ainda mais essas exportações, para compensar a perda do mercado doméstico. Vamos aguardar mais informações e novidades sobre isso. Professor, muito obrigada pela sua participação novamente aqui na Ducascope TV. Muito obrigado, eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.